Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço o convite, tá? É sempre um prazer muito grande estar aqui para falar desse assunto, né? Que é um assunto que é tão importante para qualquer família, né? E então hoje a gente vai estar falando sobre prosperidade, planejamento familiar, tá? Eu trabalho, né? Desde muito molequinho, sempre trabalhei. E em 95, né, eu comecei a trabalhar, tinha lá meus 11 anos de idade, e durante esse período até 2011, foi um período que eu trabalhei, mas não acumulei resultado nenhum, né? E eu calculei aqui, só para vocês terem uma ideia, eu calculei que nesse período eu tive um ganho aí, né, de 660 salários mínimos. E apesar de eu trabalhar muito, me dedicar, né, eu queria prosperar financeiramente para ter uma família estruturada, tranquila, né? Mas apesar de tanto trabalho, dedicação, estudo, eu não conseguia prosperar financeiramente. E então eu percebi que em 2011, né, final de 2011, eu já estava formado, trabalhava na prefeitura, né? Mas eu não conseguia prosperar financeiramente. E eu comecei a buscar solução para esse problema, né? E daí eu encontrei uma solução, e essa solução que eu encontrei é a que eu venho aqui apresentar para vocês. Essa linha aqui, ó, representa o meu patrimônio, né? De como é que vinha antes. Então, subia bem pouquinho, quase nada. E quando eu comecei a colocar em prática isso na minha vida, aí meu patrimônio subiu, eu consegui prosperar financeiramente, consegui realizar sonhos que eu tinha, né? E ainda tem alguns que eu ainda estou trabalhando para realizar, né? Então esse período aqui, ó, ficou todo perdido, praticamente. Todo o recurso que eu consegui trabalhando nesse período ficou perdido, convertendo para salários atuais, né? Como eu ganhei 660 salários mínimos em 17 anos desse período aqui, daria equivalente a 931 mil reais hoje, né, convertendo para o salário de hoje. E todo esse dinheiro entrou e saiu da minha vida. Se eu tivesse conhecimento, né, sobre como administrar isso aqui, eu teria prosperado muito mais, né? Então a gente hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida boa, tranquila, a nossa família, mas se eu não tivesse desperdiçado isso aqui, a gente teria muito mais, né? Então eu venho falar com vocês dessa experiência minha, porque é uma experiência que a gente não aprende na escola, o tempo passa, às vezes os nossos pais não receberam esse tipo de conhecimento, daí eles também não passaram para a gente, né? Então é por isso que eu venho trazer aqui esse conhecimento. Então, o objetivo aqui também, né, que eu tenho, é despertar em vocês o dever cristão de prosperar. Eu, lendo a Bíblia, eu cheguei à conclusão que é um dever que a gente tem de prosperar. E eu vou falar disso, né, para vocês. Despertar também a importância do planejamento financeiro, familiar, tá? E mostrar um caminho para a prosperidade, né, e planejamento familiar. Então, esses são os 3 objetivos da nossa conversa hoje à tarde, tá? Então, começando aqui, né, despertar o dever cristão de prosperar, né? Lá em João, capítulo 10, versículo 10, né, tem essa leitura, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância, né? Essa leitura, ela revela para a gente o que Deus quer para a gente, né? Para que Ele veio? Ele veio para que a gente tivesse abundância, né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho passe por necessidade, passe por dificuldades, né? Então, assim também é Deus, né? Em Timóteo 1, né? Versículo 10, traz essa leitura, e eu trouxe ela para vocês também, para refletir um pouco sobre isso, para que não haja engano, né? Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Então, quando ele fala amor ao dinheiro, né, às vezes a pessoa pode ler essa parte e achar que, então, quer dizer que não posso ter dinheiro, não posso prosperar.
não é bem por aí, até porque na leitura anterior a gente viu que não é o que para isso que Deus veio para que a gente tenha vida em abundância, né? Mas se a pessoa se apegar ao dinheiro e amar o dinheiro, idolatrar o dinheiro, né? Aqui, ó, desviar-se da fé, cobiçando o dinheiro, então ele está colocando dinheiro acima das outras coisas, né? Então, se a pessoa fazer isso, aí sim ela vai se atormentar com sofrimento, ainda que ela consiga dinheiro. Se a gente entrar na internet e pesquisar, tem pessoas que ganharam muito dinheiro, fizeram muito sucesso, às vezes artistas, que chegaram até a se suicidar. Por quê? Porque provavelmente desviaram-se da fé, não se conectaram com Deus, né? E colocaram a cobiça na frente, né? Então essa leitura é para a gente interpretar desse jeito, não como o dinheiro sendo uma coisa ruim, porque ele não é. O dinheiro, ele não é bom e nem é ruim. Na verdade, o que pode ser bom ou ruim é a gente, né? Então, pessoas boas com mais recursos faz mais coisas boas. Pessoas ruins com mais recursos vai fazer mais coisas ruins, né? Aqui em Provérbios 13, né? Versículo 21, o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Então, a recompensa do justo é a prosperidade. Então, e o que é ser justo, né? Ser justo é buscar a justiça, né? Não atropelar as coisas, tentar fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, né? E a prosperidade ela vai vir naturalmente. E então, assim, eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar bastante, né? Então, a prosperidade vem desde que você trabalhe, mas também você tem que não só trabalhar, mas você tem que aprender a administrar também os recursos que você está recebendo, né? Valorizar cada recurso que você está recebendo para que haja prosperidade, né? Porque se você trabalhar, ganhar um bom dinheiro, mas não cuidar bem dele, não administrar bem ele, então você também não está fazendo tudo e não vai conseguir a prosperidade, né? Então é nesse sentido. Aqui tem uma parte aqui que fala da parábola dos talentos, provavelmente é bem conhecido, né? Provavelmente você já deve ter ouvido em alguma pregação essa parábola dos talentos. Eu trouxe aqui para vocês. Aí está no formato de áudio e vídeo, né? Eu vou dar play aqui. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e mandou que eles tomassem conta da sua propriedade. E deu dinheiro a eles de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200. E ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo. Fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: "O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: "O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: "Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro." "Empregado mau e preguiçoso", disse o patrão. "Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse eu receberia com juros." Depois virou-se para os outros empregados e disse: "Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas.
Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele irá separar as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Eu até antes dessa leitura, eu achava que a prosperidade era uma escolha de cada um de nós. Uma escolha que você podia fazer, ou sim ou não, e estava certo, tá tudo bem perante Deus. Mas a partir dessa leitura, a conclusão que eu cheguei foi que não. A gente sendo cristão, a gente tem um dever cristão de prosperar. E por que temos esse dever cristão de prosperar? Porque não é pela gente, é pelo próximo. Então, como que a gente pode ajudar o próximo se a gente não tem condição nem pra gente, né? Então, se chega uma pessoa, por exemplo, pedindo um prato de comida na sua casa, você vai ter condição de dar esse prato de comida, né? Então, a leitura traz isso, né? Ela dá os talentos pra gente, né? Que são os dons de Deus, né? Cada um tem uma habilidade, né? Cada um tem a sua condição física, mental para trabalhar, para desenvolver, né? E o que a gente está fazendo com isso que Deus dá para a gente? Porque todas as realizações que a gente tem não é nós que realizamos, é graças a Deus. Então, toda a potência de desenvolvimento que cada um de nós tem é graças a Deus. Então a gente tem essa potência de desenvolvimento e devemos nos desenvolver para estar pronto, preparado. Porque às vezes um irmão pode estar precisando, e aí? A gente vai ter condição de ajudar, né? Porque se a gente não tem condição de ajudar, então a gente está passando dificuldades também, né? E a gente tem que estar preparado para poder ajudar o próximo. Então, o entendimento que eu passei a ter a partir dessa leitura, né, é que a gente não haja como aquele que enterrou, né? Ele enterrou o que recebeu e não aumentou, não evoluiu, né? E ele não teve que fazer nada, só enterrou. Então, pode considerar ele um preguiçoso, né? Porque ele não fez nada. Enquanto que os outros foram trabalhar para desenvolver, né? E para multiplicar. Então, os bens, os dons que a gente tem, a gente deve buscar multiplicar para poder, a hora que o irmão nosso precisar, a gente ter condição de ajudar, né? Então foi isso que eu comecei a entender dessa leitura, estar preparado para ajudar o próximo, né? Então ao meu ver, né, é um dever cristão. O segundo objetivo, né, agora é falar sobre a parte de planejamento familiar, né? Despertar em vocês a importância do planejamento familiar. Eu pesquisei aqui no Google, né, divórcios por problemas financeiros, né? Então, tem uma pesquisa de 2018, feita pelo IBGE,
que aponta que 60% dos divórcios no Brasil é por conta de problemas relacionados a finanças, relacionados a problemas financeiros. Até o padre mencionou, né, que está tendo bastante casos, né, de anulação de casamento, então boa parte desses casos pode estar vindo dessa origem, né? Então, a gente fazer um bom planejamento também familiar ajuda, né, já a eliminar esse problema aqui. É um problema que atinge 60% da população do Brasil. E esse fenômeno não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Se você pesquisar, você vai perceber que fora do Brasil também se repete. Então, também, né, para a gente realizar os nossos sonhos, a gente tem a família, a gente está constituindo nossa família. Muitos de vocês já realizaram alguns sonhos, né? Provavelmente alguns de vocês já estão aí juntos há muito tempo, né? Então já realizaram algumas coisas, mas certamente ainda tem outros sonhos, né? Então o planejamento familiar ele vem também para poder realizar os sonhos que a família tem, né? Outro fator também do planejamento familiar é a gente se preparar para a aposentadoria, né? Porque o tempo está passando e a gente, quando é mais novo, tem uma condição de trabalho, uma força, né, física para trabalhar, mas quando a gente ficar idoso, a gente vai chegar num momento da vida que a gente vai precisar de aposentadoria. E a maioria das pessoas conta com o INSS, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? E não é muito bom contar com o INSS. Se planejar, né, para viver mais. Então, essa aqui é a expectativa de vida. Deu uma caída aqui porque foi da época do Covid, que atacou muito ao pessoal idoso, né? Mas já está retornando, né? Já está retornando aqui. Então, a expectativa de vida está aumentando, né? E então, isso significa que cada vez a gente tem uma expectativa de viver mais, né? Então, temos que nos preparar para isso. Falando do INSS, né, tem um educador financeiro que ele fala que isso nunca será suficiente. O INSS é a previdência do governo federal, né? Então, só que ela paga, mas ela não paga uma quantia que dá conta de satisfazer as necessidades dos aposentados, né? Então, aqui, só para você ter uma ideia, 25%, né, são obrigados a trabalhar. Então a pessoa está aposentada, mas ela continua tendo que trabalhar porque o dinheiro que ela recebe não é suficiente, porque tem mais gasto com saúde, né? Então acaba tendo uma demanda maior. Dependem de caridade, 28%, dependem de parentes, 46%. Então, se a gente for ver, né, só 1% ali está aposentado e tranquilo com a aposentadoria. O restante está tendo que trabalhar, está dependendo de caridade ou está dependendo de parente, né? Então, pensar no INSS como meio de aposentadoria não é legal, a gente deve procurar outras formas. E esses 99% aqui é falta de planejamento familiar, porque se a gente faz um planejamento familiar, a gente consegue aposentar independente do INSS, né? Fazer investimentos e através dos investimentos a gente obter uma renda que seja suficiente para manter a gente, né? Aqui, 70% do pessoal que recebe pelo INSS, né, recebe um salário mínimo e 16% entre 1 e 2 salários mínimos. Então, a grande maioria recebe menos de 2. Né? E até eu escrevi um livro, né, que é O Mais Rico Passo a Passo, esse aqui, e nele eu conto a história de um senhor que eu conheci lá em Cuiabá. Quando ele aposentou, ele trabalhava na empresa de energia e ele ganhava muito bem, ganhava vários salários, não me recordo agora, mas era tipo assim uns 10 salários mínimos, né? Só que com o passar do tempo, ele foi ganhando menos porque não corrigiu a aposentadoria dele. E daí quando eu estava conversando com ele estava ganhando menos de 2 salários mínimos. Então, ele aposentou muito bem, só que como não foi corrigindo, e eles não corrigem, daí quando passou um tempo, o salário dele caiu. Então, aposentou ganhando 10 salários mínimos, mas tempos depois, alguns anos depois, ele estava ganhando menos de 2. E daí ele entra nessa situação, né? De passar uma dificuldade financeira.
E daí ele teve que voltar a trabalhar, ele estava reclamando de dores nas costas, mas mesmo assim ele trabalhava limpando quintal, mexendo com parte elétrica também, então entrou naquele dado lá que eu falei de ter que trabalhar porque o que estava recebendo não era suficiente, né? Planejamento familiar também, ele é necessário também para poder... Já vai voltar aqui. Para poder trazer segurança para a família da gente, né? Segurança alimentar, segurança residencial. Então, quanto mais condição financeira melhor a gente vai tendo, a gente vai melhorando a nossa segurança, né? Às vezes precisa de um tratamento médico urgente que demanda um recurso financeiro, então é uma segurança, né? Liberdade também, liberdade para fazer escolhas, né? Para poder morar em outros lugares, passar mais tempo com a família, né? Então, isso aqui também são os benefícios, né, do planejamento familiar. Esse aqui é um ratinho, né? E esse aqui é um brinquedinho, que eles falam aí, corrida dos ratos, que é um brinquedinho que o ratinho fica correndo e não sai do lugar. Esse escritor aqui, ó, Robert Kiyosaki, fez o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que a maioria das pessoas vive igual aquele ratinho, anda e não sai do lugar. Que é o seguinte, trabalha, ganha dinheiro, paga a conta, fica sem dinheiro, trabalha e vai. E fica nessa. E daí não consegue sair dessa situação, né? E é para sair dessa situação, né, que a gente faz o planejamento familiar. Tem pessoas que gostam de apostar, né, na Mega Sena. Eu trouxe aqui uns dados. Porque tem gente que aposta na Mega Sena e fica sonhando muito, eu também já apostei. Só que assim, as chances de você ganhar na Mega Sena, né, é uma chance em 50 milhões. E eu até pesquisei, as chances de cair um raio na cabeça de alguém tá de 1 para 1 milhão, né? Uma chance em 1 milhão. Significa que se a gente for pegar e dividir esses 50 milhões pelas probabilidades de cair um raio na cabeça, é equivalente para você ganhar na Mega Sena, é equivalente a cair 50 raios na cabeça da gente. Então, assim, qual a chance disso acontecer, né? Praticamente não existe, né? É muito insignificante. Então, eu estou trazendo isso aqui para poder fazer o seguinte, trazer uma reflexão, porque assim, às vezes a pessoa tem aquele hábito de jogar na Mega Sena com frequência, sonhando que aquilo um dia vai dar certo. Então, enquanto você está sonhando que aquilo dali vai dar certo, você está deixando de planejar a sua vida familiar. E se você estivesse planejando a sua vida familiar, de repente já estava dando certo, entendeu? Eu também jogava, né? Só que daí eu não jogo mais, depois que eu comecei a observar esses números. E eu, né, uso o meu tempo para fazer o meu planejamento familiar e aos pouquinhos, né, estou evoluindo, né? Assim, eu não sou contra a pessoa jogar, né? Eu só faço um alerta para não ter expectativa de ganhar. Joga, né? Mas fica sem expectativa, né? Porque é muito difícil. Tá na moda agora esse joguinho, né? Do tigrinho. Alguns de vocês talvez já devem ter jogado ou ouvido falar, né? Mas assim, esse aqui é um joguinho, é tipo um cassino virtual, né? É um jogo de azar. E jogos de azar não são feitos para dar dinheiro, eles são feitos para tomar dinheiro, né? Então, ninguém faz um joguinho para dar dinheiro para alguém, né? Então, ele vai fazer para tomar. Então, você pode jogar, pode ser divertido e tal, mas você tem que ficar ciente que é uma matemática feita para levar seu dinheiro, né? Então, assim, você pode ganhar uma vez, duas, mas em algum momento não vai ser sustentável, né? Enquanto você está fazendo aquilo dali também, você está deixando de fazer o planejamento familiar, né? Que é o que vai fazer com que você evolua financeiramente, né? Mas por diversão, se quiser arriscar lá e tal, né? Mas eu não recomendo não. Então é prudente, né, a gente realizar um bom planejamento familiar, porque a gente fazendo isso, a gente cria a nossa própria sorte, né? E agora eu vou entrar na outra parte, né, que é o caminho para poder a gente conseguir essa prosperidade, né? Tem um pouquinho d'água? Então, como eu tinha mostrado antes, né, esse aqui é o meu patrimônio, né, e depois subiu. E essa linha verde representa o meu salário por mês.
Então, à medida que eu fui trabalhando, fui estudando, fui ganhando mais, aqui eu saí da prefeitura, meu salário caiu, né? Montei um escritório, daí o escritório foi indo. Eu não gostava do serviço do escritório, eu saí do escritório também. Aí hoje eu trabalho só na Câmara, né? Mas isso aqui representa a linha do meu salário. Então, eu sempre tive um ganho relativamente, assim, no início não muito, mas depois começou a ter um ganhozinho médio ali. Mas olha a diferença, esse aqui é o meu patrimônio, olha o tanto que subiu daqui para cá. Então a minha vida mudou, da água para o vinho, daqui para cá, né? Aqui, nesse momento aqui da minha vida, eu trabalhava, devia mercados, a energia de casa de vez em quando cortava, era uma dificuldade financeira tremenda, sabe? E daqui para cá, o meu salário, não é o meu salário que aumentou daqui para cá, porque se for ver até caiu, né? Caiu, mas o meu patrimônio subiu. E depois eu fui recuperando nessa queda do meu salário e o patrimônio continuou subindo, né? Agora, se eu estivesse aplicando o que esse conhecimento de educação financeira aqui atrás, então teria evoluído muito mais, né? Então esse período aqui da minha vida foi sem educação financeira, não evoluiu nada, e esse período aqui foi de educação financeira. Então isso aqui é o poder da educação financeira na vida da gente, né? Da gente fazendo um planejamento, a gente consegue evoluir o nosso patrimônio. Esse aqui é o livro que eu escrevi, né? E eu vou dar acesso para vocês, vai ter vou distribuir para vocês isso aqui, aí tem esse QR Code aqui, vocês conseguem acessar, ou então digitando o link, tá? Aí vocês vão acessar o audiolivro, e tem algumas partes também, né? Aqui dentro tem umas partes também que é da palestra que eu estou fazendo aqui com vocês, algumas informações que eu achei relevante, aí eu coloquei e a gente vai distribuir para vocês também. Então vocês vão ter acesso a esse audiolivro, tá? E estudando a educação financeira, né, eu cheguei a essa conclusão de que a gente pode estar nessas situações financeiras. A gente pode estar endividado, né? Endividado, quem está endividado gasta mais do que ganha, né? Aí o equilibrado, situação financeira equilibrada, é aquele, né, que gasta o que ganha e se sobrar guarda. Então é aquela pessoa mais equilibrada um pouco, né? E o investidor gasta menos do que ganha e investe para ganhar mais, né? E sustentável, né? Seus investimentos são suficientes para cobrir seus gastos. Então, essa pessoa que está nessa situação, ela já construiu um patrimônio, o patrimônio dela é suficiente para pagar as despesas dela, né? Então, ela já está sustentável financeiramente. Então, a gente tem que identificar onde a gente está. A gente está endividado, está equilibrado, está nessa situação ou está aqui, né? E daí, como que a gente vai mudando de uma situação para outra, né? O meu livro fala disso. Esse aqui é o perfil de uma pessoa endividada, né? Então ela vive com problemas financeiros, eu era desse tipo, sente que tudo que faz dá errado, né? O dinheiro que ganha assim nunca é suficiente, tem prejuízo sem notar ou se importar, né? Compra coisas pelo valor da parcela, né? Pesquisa pouco ou nada antes de comprar, acredita que falta de dinheiro pode ser falta de sorte, né? Então fica culpando os outros de repente, deixa seus grandes sonhos para quando sobrar. Então a pessoa tem grandes sonhos, mas nunca começa a colocar em prática, vai sempre deixando para depois. Confunde preço com valor, então quando vai fazer a compra de objetos, por exemplo, às vezes paga muito caro em coisas que não vale aquilo, né? Só por causa de, às vezes, uma marca, né? Por exemplo, tem camisas que custam 700, 800, 900 reais por causa do jacarezinho que vem impresso, né? Só que aquilo é o preço, né? O que estão falando lá é o preço, mas o valor, quanto que vale aquela camisa, né? Então você tem que analisar quanto é que vale, porque às vezes você está entregando 800 reais por um produto que, se for analisar o material que ele é feito, costura, pano, essas coisas, não vale, né? E então às vezes você entrega um valor muito alto e recebe um valor muito baixo. Então
ficar atento a esses negócios também, né? Principalmente quando a gente está construindo, né, a nossa vida financeira, que a gente está pequeno. Depois que você já está grande, que já tem muitos recursos, aí não faz diferença. Mas quando a gente está começando, faz toda a diferença. Então essa pessoa, né, com esse perfil, ela vai vivendo ali, um dia de cada vez, sem se importar muito com o futuro, vai tocando, né? E enquanto isso o dinheiro vai só saindo, né? E o dinheiro sai de quem não entende de dinheiro, vai para o bolso de quem entende, né? E esse aqui é o passar do tempo dessa pessoa, ela vai entrando em dívida cada vez mais, né? Vai só se endividando. Esse aqui já é o perfil de uma pessoa equilibrada. Então, se você está em um perfil endividado e quer sair dessa situação, o primeiro passo é começar a seguir esse perfil aqui, né? Que é o perfil de uma pessoa equilibrada, né? Que ela vive uma vida boa e tranquila, né? Conquista o dinheiro necessário, valoriza o seu trabalho, então ela trabalha, ganha o dinheiro, então ela valoriza aquele dinheiro que ela ganhou trabalhando, né? Não sai entregando assim de qualquer jeito, por qualquer coisa, né? Sabe o valor das coisas e planeja suas compras, né? Então, às vezes a pessoa está querendo comprar alguma coisa, por exemplo, eu estou querendo comprar uma bicicleta agora. E eu já trabalhei em bicicletaria, então eu quero uma bicicleta bem bacana, eu quero andar longe. Então estou planejando para comprar no final do ano. Está no meu plano comprar no final do ano. Posso comprar agora? Posso, tem condição, só passa o cartão lá, né? Ou então saca um investimento e compra. Só que eu estou planejando para comprar no final do ano. Então espera um pouco. Eu quero agora, mas vou esperar um pouco, porque é prudente eu esperar agora, porque faz parte do meu plano, né? Do meu planejamento. E se eu ficar antecipando, aí eu perco os investimentos que eu coloquei lá, por exemplo, estão rendendo. Então, se eu sacar agora, eu vou perder esse rendimento, né? Então, é você saber planejar as coisas, planejar suas compras, né? Para elas irem acontecendo no tempo certo. Pesquisar preços antes de comprar. Então, não comprei a bicicleta, mas estou pesquisando ela. Então, já achei lugares mais baratos e estou pesquisando ainda. Até o final do ano eu vou comprar e já achei ela num preço bem agradável, mas ainda continuo pesquisando, porque pode ser que eu ainda a encontre mais barato, né? Se planeja para ter o dinheiro, né, que deseja. Então, às vezes você quer comprar alguma coisa muito grande, de repente você faz um bico a mais, um serviço a mais para poder complementar, né? Conquista seus sonhos aos poucos e de forma constante, né? Percebe as armadilhas financeiras, porque tem muitas armadilhas financeiras para levar o nosso dinheiro, né? Se dedica o necessário para ter uma vida boa, né? É a disciplina que você tem que ter, né? E daí, com o passar do tempo, o patrimônio dessa pessoa equilibrada, ela vai subindo, né? Gradualmente. Aqui é uma coisa que eu falo no livro também, que é a parte de ganhar dinheiro, né? Eu era muito focado em ganhar dinheiro, então eu achava que para você prosperar, você tinha que ganhar muito dinheiro, ter um salário alto. Então eu achava que eu tinha que estudar muito para poder ter um salário alto, e quando eu tivesse um salário alto, eu ia prosperar financeiramente, né? Só que, na verdade, isso é um erro. Na verdade, o que a gente tem que aprender é a outra parte, que é gerenciar, administrar o dinheiro que a gente ganha, mesmo que seja pouco. Se você está ganhando pouco, mas está administrando bem, você começa a acumular e vai aprendendo e vai evoluindo, e com o passar do tempo vai aumentando. Mais para frente tem um gráfico da evolução do meu patrimônio, que eu vou trazer para mostrar para vocês, e vocês vão perceber como que gerenciar faz a diferença, né? Outra coisa também que é necessário é fazer controles financeiros, fazer anotações, né? Então eu trago no livro, vocês vão poder estar acessando o livro, né? Eu trago, tem 3 controles que eu trago, né? Que é o patrimônio líquido, fluxo de caixa e receita de despesas. O mais importante para mim é esse aqui. Os demais são bons, assim, te ajuda, te auxilia, mas se for escolher um para fazer, faz esse, patrimônio líquido. Esse aqui você tem que ficar de olho. Porque se você ficar de olho nesse aqui, vai fazer toda a diferença.
Esse aqui é um receita e despesa, anotaçõezinhas. Para que serve? Você anota tudo que entra, tudo que sai, para poder saber como é que está, de onde está vindo o dinheiro, para onde que está indo. Então anota num caderno mesmo, coisa simples, né? E daí você vai vendo, né? Se muda uma coisa, se muda outra. De repente você está gastando muito dinheiro num lugar que não faz sentido para o seu planejamento familiar, né? Esse aqui é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, você projeta quanto dinheiro você vai ter no futuro. Então, estamos agora aqui em maio, por exemplo, né? Então você projeta aqui o dinheiro que vai entrar, o dinheiro que vai sair e quanto que vai sobrar. Então, ali está sobrando, exemplo, R$305. Aí você projeta para o mês seguinte, né? Projeta para o mês seguinte o que vai entrar no mês seguinte, o que vai sair, e o resultado você soma com o saldo do caixa do mês anterior. Então, significa que você teria um acumulado lá em junho de R$610, né? E daí você, dessa forma, você consegue ir projetando para frente para saber quanto dinheiro você vai ter no futuro. Isso aqui é bom para, às vezes, você está planejando comprar alguma coisa lá na frente, então você faz isso aqui, né? Eu, por exemplo, eu falei da bicicleta, planejando comprar em dezembro. Então, lá em dezembro tem um fluxo de caixa que me permite comprar ela com tranquilidade, né? Então, o fluxo de caixa é muito bom para você projetar, para saber quanto dinheiro você vai ter no futuro e realizar a compra de alguma coisa, né? E o patrimônio líquido, ele serve, né, que ele mostra quanto você conquista por mês. Se você faz a conta do patrimônio líquido, você sabe se você está ganhando, se você está perdendo. Eu até falo o seguinte: quem faz essa conta do patrimônio líquido é quase impossível a pessoa falir se... porque assim, às vezes a pessoa está num negócio e de repente o negócio começa a desandar, fale, né? Passa dificuldade financeira. Mas por quê? Porque ela não fez esse controle financeiro. Porque o que acontece? Quando você faz o controle do patrimônio líquido, quando as coisas começam a dar errado, o patrimônio líquido cai. Aí, no mês seguinte, caiu de novo, já acende o alerta. Agora, se você não tem esse controle, de repente um mês não vai legal, o outro não vai legal, o outro não vai legal, e você não acende o alerta, e quando vai ver, está todo endividado e perdendo, às vezes, até o que tem, né? Então, esse controle do patrimônio líquido ele é muito bom, né, para poder te dar um norte de como é que está indo a sua vida financeira. Só para dar um exemplo, né, aqui, a gente pode resumir o patrimônio líquido da seguinte forma: ele é tudo que você tem, né? Se você for pegar ali o que você tem de contas a receber de pessoas que te devem, você soma, dinheiro disponível, os bens que você tem, quanto é que vale, se você tem uma moto, um carro, uma casa, quanto é que vale, você anota e subtrai a sua dívida. Significa que se você pegar tudo que você tem, pagar tudo que você deve, quanto é que te sobra? O que te sobra é o patrimônio líquido. E quando você faz essa conta, né, mês a mês, por exemplo, fez um mês, deu um valor, fez outro mês, deu outro valor. E daí você vai comparar o resultado do mês seguinte com o mês anterior, para saber se você está evoluindo ou não. E você deve trabalhar para sempre evoluir, né? E daí quando você faz essa comparação, você consegue saber exatamente quanto é que você ganha. Então, nesse caso aqui, por exemplo, deu uma diferença de R$160 do patrimônio líquido de fevereiro para janeiro. Então, significa que essa pessoa ficou R$160 mais rico, né? E se a pessoa não tem essa anotação, às vezes ela acha que ganhou dinheiro, mas não ganhou, ficou na mesma, né? Eu trabalhei no escritório Ágil Contabilidade, fui sócio fundador, junto com o Thiago, e a gente fazia a declaração de imposto de renda. E daí eu pegava... fazendo a declaração de imposto de renda, você faz todo ano, você vai fazendo. E é inevitável, a gente acaba vendo o patrimônio das pessoas que vai fazer a declaração. E daí tinha pessoas que iam fazendo a declaração e o patrimônio ia subindo. Outras pessoas iam fazendo, entra ano, sai ano e está sempre o mesmo patrimônio. Então, quando a gente está de olho no patrimônio, né, líquido, faz com que evolua esse patrimônio, né? E quando o foco fica no valor, que é do patrimônio, e não no dinheiro, porque assim, a maioria das pessoas que não é educada financeiramente, não receberam esse conhecimento, elas são focadas muito em dinheiro.
Então elas acreditam que ter um carro bom significa estar rico ou próspero, ou ter uma casa boa significa estar rico ou estar próspero, ou ter dinheiro, né? Só que assim, você pode muito bem ter um carro bom financiado, devendo ele. Você pode ter uma casa boa financiada, devendo ela. Ou ter dinheiro em banco também. Você pode, às vezes você está zerado lá, você vai e faz um empréstimo, pronto, está com o dinheiro. Você está bem financeiramente? Não, porque agora você está devendo, né? Criou uma dívida e o seu patrimônio líquido caiu, porque quando você faz a dívida você tem que pagar juros. Então, quando o foco é no dinheiro, que a maioria das pessoas foca no dinheiro, elas ficam com essa ilusão, eu também tinha essa ilusão, de achar que estar bem financeiramente era ter um carrão, ter uma casona ou ter muito dinheiro disponível. Só que quando a gente começa a perceber que o patrimônio líquido é que faz a diferença, daí você não pensa só no dinheiro, você começa a pensar em outras coisas. Você começa a pensar nas suas dívidas, né? Se você está fazendo uma dívida, qual o impacto disso no seu planejamento familiar? Você começa a olhar mais para a questão de investimentos. O veículo que você comprou, ele está valorizando, está desvalorizando, de repente ele está quebrando, gerando uma despesa muito alta. Às vezes seria interessante vender ele, comprar outro que não desse tanta demanda, né? Às vezes você fez um investimento numa casa, comprou uma casinha, comigo aconteceu isso, comprei uma casinha, paguei um valor, aí um ano depois estava valendo 30% a mais. Falei, opa, não fiz nada, só comprei a casa, agora já vale 30% a mais, né? Aí eu empolguei e comprei mais coisa, né? Comprei mais outra casinha, mais uns terrenos. E por que eu fiz isso? Porque eu estava de olho no meu patrimônio líquido. Eu vi, fiz as contas, percebi que eu ganhei dinheiro ali. E quando você está fazendo o controle do patrimônio líquido, você vê o que está te dando prejuízo e o que está te dando lucro. E daí ninguém quer perder. Então, se você está vendo que o negócio está te dando prejuízo, você para, você corta, né? E daí você investe naquilo que está te dando lucro, né? Aqui é um exemplo, a compra de uma bolsa, né? Essa marca aqui é a Louis Vuitton. O fabricante dela é o homem mais rico do mundo, né? Fica ele, o Elon Musk, fica trocando o primeiro colocado lá, né? Mas aqui um exemplo, né? Por exemplo, entre comprar uma bolsa de R$ 1.200 e comprar uma joia de R$ 1.200. Se o foco está no dinheiro, em ambos os casos você vai tirar do bolso R$ 1.200. Só que se o seu foco está em patrimônio líquido, aí é diferente. Por quê? Nesse caso aqui, ó, o foco do dinheiro, o dinheiro saiu, né? Mas nesse caso aqui, ó, foco no patrimônio líquido, o dinheiro sai do caixa, mas você vai lançar a joia no patrimônio, porque a joia é um patrimônio seu, né? Então, você tirou dinheiro, comprou a joia, só que a joia tem um valor, e depois de 100 anos ainda é joia, né? Então, você pode vender ela no futuro. Então, quando você tem foco no patrimônio líquido, você começa a gastar mais seu dinheiro em coisas que preserva valor, e menos em coisas que perde valor com o passar do tempo, né? Então, com o passar do tempo, se você vai comprando joias, você acumula riquezas. Enquanto que se você vai comprando bolsas, né? O que vai acontecer com a bolsa no futuro? Vai ficar velha, você vai jogar fora, né? Isso aqui é só um exemplo. Então, quando seu foco está em patrimônio líquido, né? Você percebe, isso aqui não impacta negativamente seu patrimônio líquido, essa compra. Vai ficar a mesma coisa. Agora, essa compra impacta negativamente. Então, são detalhes, mas são detalhes que fazem a diferença. Esse aqui é o meu patrimônio líquido, se eu não me engano, de 2014. Então, comecei o ano com R$38 mil na época e terminei o ano com R$60 mil. E daí, o que é esse valor aqui? Esse valor representava o quê? Tudo que eu tinha, menos tudo que eu devia. Então, se eu vendesse tudo que eu tinha, pagasse minhas contas lá de tudo que eu devia, em janeiro de 2014, eu tinha R$38 mil. E terminei o ano com 60 mil, né? Então, foi evoluindo. E é isso aqui que a gente tem que ficar de olho. Então, você pode anotar no caderno mesmo, coisinha simples. Esse gráfico, você pode fazer no computador, pode fazer um gráfico desse no caderno, né? Então, é um controlezinho para você ficar de olho, que te toma... Você gasta poucos minutos para fazer isso aqui, né? Então, todo mês você pega e faz isso aqui, te ajuda, né? E esse aqui é o perfil do investidor, né? É uma pessoa que vive uma vida mais vibrante, mais animada, né? Conquista a sua sustentabilidade, né?
valoriza seu trabalho, seu conhecimento, sabe o valor das coisas e usa para ter lucro, né? Não faz compras e sim negócios. Então, quando a pessoa está precisando de comprar uma camisa, ele não vai lá pensando assim, vou comprar uma camisa. Não, vou fazer um negócio. Eu não posso sair perdendo, né? E eu ainda falo o seguinte, que negócio bom é bom para os dois lados, né? Se planeja para ter lucro constante, né? Valoriza sua sustentabilidade financeira, percebe as armadilhas financeiras e oportunidades, né? Quando erra, usa o erro para aprender e recomeça. Então, naquela corrida dos ratos lá, né? Parte do dinheiro você começa a fazer investimentos, né? E daí aqui o que vai acontecendo é isso aqui, né? Com o passar do tempo, o patrimônio vai subindo. Eu tinha mostrado lá o meu lá, né? De 2014, né? Terminou em 60 mil ali, né? Então, olha só como que vai mudando. E não é porque eu ganhei muito mais dinheiro, é porque os investimentos que eu fiz valorizaram. E é isso que acontece quando a gente estuda educação financeira, tem disciplina, faz planejamento, fica de olho no patrimônio líquido, né? Então, nesses 3 primeiros anos aqui, de 2012 até 2014, subiu pouca coisa, se a gente for ver, né? Saiu de 31 mil, saiu para 60, né? E aqui, né, saiu de 517 para 720 e alguma coisa. Então deu mais de 200 mil nesse período de 3 anos, enquanto que aqui, né, subiu 60 mil em 3 anos. Porque com o passar do tempo vai aumentando, vai ficando mais... você vai ganhando mais à medida que o seu patrimônio cresce, né? E por onde começar, né? Então você tem que gastar menos aqui em coisa de consumo e começar a investir em patrimônio e investimentos. Estou acelerando um pouco porque o tempo está correndo, né? Já me avisaram ali. Então, você pode investir em ações. Aqui é muito forte a pecuária, mas tem outros negócios também. CDB. Esse CDB é investimentos lá em bancos, né? Em imóveis, você pode comprar um imóvel para alugar, comprar um terreno parcelado, ganhar na valorização dele. Investir em tesouro direto, né? Então, procurar. Tem muitas formas de investimento, mas você tem que começar a investir em alguma coisa, né? E daí você começa a conquistar a sua sustentabilidade financeira. Vamos fazer um sorteio? Alguém pode me auxiliar? Mônica? Vamos sortear aqui um livro, na verdade 2 livros. Vocês ganharam uns papelzinhos aí, né? Como é que faz? Hã? Eles ganharam os papelzinhos? Foi distribuído uns papelzinhos para eles. Agora tem que pedir para alguém. Isso. Quem? Tá dormindo. Vai lá, Camilo, pega aqui o número da sorte. Deixa eu ver se ele dá certo. 14, alguém pegou? Aí? Pode vir. Aí, ó. Parabéns. Vai tirar lá? Uhum. Depois eu te passo as fotos, né? Eu te passo as fotos daqui da câmera. Aí já. Aí, tá bom? Mais um? Uhum. Hein, pessoal, o livro, vou estar passando também para vocês o audiolivro, tá? Vocês vão receber essa folha e por essa folha vocês vão conseguir acessar o audiolivro que fala dessas coisas aí que eu tenho passado. Número 6, alguém? Tá procurando ali? Quase.
Esse é famoso. 01. Número 1. Número 1 também não? É que eu fiz uns a mais. Prudentes. Ah lá. O primeiro casal. Vem também o... Tirar uma foto. E, parabéns. Você pegou o 3 aí. Parabéns. Isso. Obrigado. Já estamos finalizando, tá, pessoal? Esse filme aqui, eu não sei se vocês já viram ele, A Procura da Felicidade, é um filme que eu recomendo para vocês assistirem. E fala disso, que foi a palestra, da importância do planejamento familiar e como que a ausência, né, de educação financeira, de um planejamento familiar, pode trazer tantas dificuldades na vida de alguém, né? Então esse filme aí é um filme que eu recomendo muito e vale a pena assistir, para refletir um pouco sobre, né? Então é isso, pessoal. A gente falou então do dever cristão de prosperar, né? Para estar pronto para ajudar o próximo, do planejamento familiar, que é necessário para cuidar bem da nossa família, né? E a educação financeira é o caminho, né, para atingir esse objetivo. E o livro que vocês vão ter acesso é o Mais Rico Passo a Passo, que tenta trazer para vocês numa linguagem bem simples também, para não ficar aquela coisa chata e técnica, né? Uma didática ali para poder dar uma orientação para vocês começar a colocar em prática algumas coisas, né? Provavelmente vocês já devem fazer algum controle, ou às vezes não anota, mas às vezes pensa, né? Intuitivamente acaba fazendo alguma coisa, algum tipo de controle vocês têm, né? Então a ideia do livro é ser um complemento para isso que vocês já fazem, que vocês já aplicam, ser uma coisa que ajude vocês, né? Aí o audiolivro está no YouTube, tá? E lá na descrição dele é possível navegar também pelo índice do livro, né? Então você clicando lá na descrição que vai abrir para vocês, ou você dá play e ouve tudo, acho que é 2 horas e pouco, ou então você pode ir por capítulos também, né? Por partes, e daí tem aqui o passo a passo. Então, é isso. Que Deus abençoe a família de vocês, né? Conceda prosperidade para vocês e muito obrigado pela atenção.